Então vamos considerar, ajudado aí com a graça de Deus, sobre as verdades desta que a primeira coisa que o apóstolo São Pedro nos diz para sermos prudentes e velar na oração. A prudência é uma virtude que dá a graça de Deus dá vida a todas as virtudes, mas a prudência dá como seria a forma de todas elas. E a prudência, nosso Senhor nos ensinou a sermos prudentes como as serpentes. Ele usou este exemplo. Ou seja, nós devíamos ser pombas, como ele disse, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, e não nos deixar enganar, ou seja, com os milhos das praças públicas, como as pombas tontas de qualquer cidade caem e viram ratos voadores depois. E assim, nosso Senhor está dizendo para que nós não sejamos tontos, em outras palavras. As pombas são aves muito simples, hein? Por isso elas resistem à cidade, qualquer um pode capturá-las com qualquer coisa. Mas, por outro lado, essa simplicidade delas é uma coisa boa. A sua agressividade é mínima, quase nula, mas só que nosso Senhor está querendo juntar a simplicidade com a prudência, ser realmente, não ser tonto. E São Pedro, como voz de Cristo, como Papa, isso daqui é uma encíclica de São Pedro. Ele vai dizer o quê? Para sermos prudentes, ou seja, como as serpentes, mas para isso temos que velar na oração. Aí nós vamos a Fátima. Nossa Senhora em Fátima não teve das 6 aparições uma que ela não falasse de oração. Rezai o terço todos os dias. E rezai o terço todos os dias. E todos os dias são todos os dias. E Nossa Senhora não está somente falando para rezar o terço, mas Nossa Senhora está com o terço querendo que tenhamos uma vida de oração. Porque o terço tem o poder, em realidade, o rosário, e o terço, por ser uma parte do mesmo também, tem o poder de dar-nos a vida interior, que é mais do que rezar. Rezar é falar com Deus. E isso pode ser limitado aos, 10 ou 15 minutos que falamos com Deus. Dure que durar, a conversa acabou e, Deus segue no céu e nós seguimos, vamos às nossas ocupações. Mas quem tem vida interior, ele está continuamente com Deus. E quando for o momento da oração, vai ser um momento com mais intimidade com Deus, nosso Senhor. Agora, quando não estiver rezando, mas vai estar na presença de Deus sempre. Como nós vemos que Nossa Senhora quer que seja a vida interior e ela deixa como meio eficaz o terço ou seu rosário, porque foi isso que a aparição de Fátima causou nos 3. Ao causar nos 3 meninos aquilo que foi uma vida interior séria, é porque ela quer causar em todos aqueles que obedecerem essa mensagem o mesmo. A mesma causa tem o mesmo efeito. Fogo queima, sempre. Então, ela sendo abrasada pelo Espírito Santo, acendeu essa chama do amor a Deus nessas almas, e é isso que ela quer. Então, às vezes, nós reduzimos a rezar um monte de terços, não tenho nada contra, hein? Quanto mais, por princípio, seria melhor se rezamos bem, mas não é só isso. Isso é um aspecto que é um meio para, e o importante é a finalidade, e a finalidade é ter intimidade com Deus, nosso Senhor. Por isso, Nossa Senhora vai dizer assim, façam penitência. E ela vai insistir nisso, não tanto quanto na oração. Porque quem rezar vai chegar à penitência, necessariamente. Mas ela vai dizer o quê? Vai denunciar os pecados, porque os pecados fazem nós termos uma inimizade com Deus. E ao remover os pecados, ao pôr penitência e encher a alma de oração, nesse caso do Santo Rosário, ou pelo menos o terço, Nossa Senhora vai causar nessas almas a vida interior. E aqui é o grande segredo, primeiro, para amar a Deus, e segundo, por amor a Deus, vencer o pecado. Às vezes nós queremos vencer o pecado assim, não peque mais. Bom, isso é tão óbvio e tão simples que não precisa de explicação. Mas como eu não vou pecar mais?
O que vai me arrancar do pecado? Se não for o temor de Deus ou das penas do inferno, seja o amor a Deus. Quando nós amamos alguém, alguma coisa, nós tratamos bem. E entre o tratar bem é não judiar daquilo que nós amamos. E no caso, Deus é o objeto do amor, de ser amado, e então não judiar dele, ofendendo-o com os nossos pecados. E por isso São Pedro vai dizer, sede prudentes e velai na oração. Quem vela, ou seja, está de vigia, está rezando continuamente. Mas o velar quer o quê? O observar. Aí nós vamos ver que temos que ter uma oração prudente. Muitas vezes nós cometemos qualquer estupidez inconsequente, como somos, e aí nós vamos rezar e pedimos a Deus Nosso Senhor que faça alguma coisa para as consequências dos nossos atos não acontecerem. É mesmo se eu desse um tiro na testa de alguém, aí pegasse meu texto, Senhor, para que ele não morra. Bom, é impossível, hein? Porque foi um lugar fatal, letal, e pode ressuscitar, mas nós não merecemos. Quem fez isso não merece a ressurreição imediata do seu tão apontado alvo, não? Então, a nossa oração ela deve ser prudente, porque muitas vezes nós pomos as costas da oração as nossas ações que não foram premeditadas com a prudência. E aí Deus não vai consertar as mazelas que nós fizemos, e aí nós vamos falar o quê? A oração não funciona. E a primeira coisa a desaparecer da vida das pessoas é o rezar. Mas o quê? Deus não vai ressuscitar o morto que, bom, foi bem apontado em sua testa com um tiro fatal. Não vai, hein? Mas só que nós não podemos fazer o quê? Que isso não aconteceu por causa da oração. Porque a oração não conserta as imprudências irremediáveis das nossas ações. Mas ela pode nos converter. Por isso, todos os pecadores devem rezar. Mas aquele que reza com prudência não vai se irritar contra Deus quando ele não atender certas coisas, porque nós sabemos que Deus não vai fazer certas coisas que nós queremos, que são o quê? Consertar coisas inconsertáveis, remediar coisas irremediáveis. Então, aquele que reza com prudência, aquele que reza vigiando, aquele que reza com vida interior, ele vai estar sempre conforme com o que Deus fizer. Aí vem a conformidade com a vontade de Deus, porque ele sabe que ele se dirige para alguém que o ama também. E aí, a partir disso, São Pedro vai dizer, sobretudo tende perseverante entre vós, mesmos a caridade mútua. Porque é muito comum dos rezadores que rezem cada vez mais magnífico, mas serem pessoas normalmente sem caridade. E às vezes pode acontecer, estamos rezando alguma oração, um terço, e alguém nos chama, já vou, e com grosseria, pois é, aí apagou as 3 dezenas que ele tinha rezado num grito, porque a grosseria é ofensiva. E quem reza por amor a Deus, se é por amor a Deus, vai ter amor ao próximo. É verdade que é sumamente desagradável estar em oração e alguém incomodar. Não vamos negar que, bom, o sistema nervoso segue funcionando quando a gente está rezando. Não é um caso de morrer, mas segue funcionando, é desagradável. E às vezes as pessoas que não sabem o que é rezar, para eles rezar é a mesma coisa que fazer qualquer outra coisa, é insignificante. Então eles não têm nenhum respeito de falar, está rezando, vamos esperar um pouco, tem coisa que pode esperar. Mas à margem dessas dificuldades, se nós estamos com vida interior, rezando na presença de Deus, nós sabemos porque a caridade tolera todas as coisas. E vamos aí responder, apesar de todos os pesares, do desagradável, com caridade. Aí São Pedro, como nosso Papa, e também, bom, por sua experiência vinda do Divino Espírito Santo, vai dizer, sobretudo, tende perseverante entre vós mesmos a caridade mútua. Mas essa caridade mútua tem que vir da presença de Deus. E tem que vir desta presença de Deus cheia de oração, porque é impossível ter caridade se nós não rezamos. E se nós supostamente temos caridade sem oração, nós temos falsidade. Aí a vida vira um teatro, e é encenações, nada mais que isso. Porque a caridade tem que partir do princípio que Deus é nosso Pai, e bem ou mal os outros são os nossos irmãos, uns bons, outros ruins, mas são nossos irmãos, pela humanidade, e quando falamos de batizados, pela caridade, pela fé, etc.,
tudo que já sabemos o que isso supõe. E aí nós temos que ser caridosos por muitas mais razões. Então isso é uma coisa lamentável, por isso tem um mundano às vezes diz, para que eu vou rezar para ser assim? E isso é um escândalo. Que as pessoas que rezem sejam iguais ou piores às que não rezam. E aí nós escandalizamos o mundo e vamos ouvir de Nosso Senhor, por vossa causa meu nome é blasfemado. E é uma triste realidade, hein? Tem gente que está carregado de medalhas, de rosários, de escapulários, de imagens, mas se incomodaram uma ligação num terceiro mistério do seu 18º terço, a Terceira Guerra Mundial está já declarada, e isso é falta do Espírito de Deus. Falou muito com Deus, mas não deixou Deus tocar no seu interior. Então, uma oração totalmente superficial, apesar da quantidade e do calibre de suas devoções. E aqui São Pedro vai seguir. Tende perseverante entre vós mesmos a caridade mútua, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. E aí nós vamos a Fátima, que pede a penitência, e nós vamos ver que o grande, é verdade, penitência tem atos próprios dos seus jejuns, cilícios, flagelos, abstinências, etc. Mas nós também sabemos que Deus sabe fazer os cilícios humanos. Tem pessoas que são tão ásperas quanto um cilício e tão incômodas como ficar com fome com o jejum. Isso acontece. E na hora de encará-las, nós temos que encará-las com um espírito de mansidão, que é o grande princípio da caridade. Não é que nos entendam, que pensem como nós, que nos aceitem, não é o caso, mas saber suportar com mansidão, como Deus, nosso Senhor, muitas vezes também nos suporta com amabilidade, porque se Ele fosse tratar como nós merecemos, nos tratar como merecemos, realmente nós não estaríamos aqui, nenhum mortal. Só existiria Sua Mãe Santíssima, os seus anjos e ninguém mais. São José também, e talvez um São Luís Gonzaga, e nenhum outro. Então vamos realmente ter presente isso, que muitas vezes a penitência, sem desmerecer, obviamente, as obras de penitência, mas se nós não fazemos, como é necessário fazer penitência, Deus envia. E esses cilícios, que são certas pessoas, são tão incômodos quanto as nossas penitências particulares, mas devem ser sofridos, porque senão não existe a perfeição da caridade. Porque é fácil falar que amo o próximo e na hora que o próximo estiver diante de nós, nós cuspimos todos os marimbondos sobre eles. Isso não é sincero. Nem diante de nós, de nossa consciência, e muito menos diante de Deus. Isso daí é um absurdo. E aí nós vamos entender por que Nosso Senhor, quando chega a Judas, beija Judas. E deixa o Judas beijá-lo. Foi um beijo mútuo. Porque Nosso Senhor foi caridoso, pagando o bem com o mal. E é isso daí que é a grande penitência, porque nós queremos ser justiceiros, aí nós puxamos a espada, se fosse Judas nos vendeu por 30 moedas, por favor, teríamos empurrado e dado uns murros nele, e dito um monte de desaforo. Pois é, e nós somos católicos, e o católico que tem vida interior vai imitar Nosso Senhor, então muitas das nossas guerras, das nossas brigas e discórdias, se nós temos vida interior, elas não existiriam. Porque nós íamos tratar com caridade, inclusive os nossos inimigos, mas aqui não falamos dos inimigos, falamos dos nossos irmãos, confrades de missa, filhos, etc., que, não são nossos inimigos, e nós às vezes tratamos eles como o pior dos nossos inimigos, que é pior ainda, e é mais grave. Aí vai dizer São Pedro, exercer a hospitalidade uns com os outros, e sem murmuração. E aqui é muito interessante, porque é fácil ser caridoso, não sei, alguém está com fome, a gente envia uma cesta básica, não precisa nem ir lá, hein? Deixa na porta, toca a campainha e tchau. Isso pode ser feito. Deus vai dar a sua recompensa a essa caridade. Mas ter alguém próximo que realmente é desagradável, ou ingrato, ou sei lá o quê, é muito difícil. E aqui São Pedro está dizendo para exercer a hospitalidade. Ou seja, quando este sujeito estiver perto, tratá-lo bem, isso é difícil. É difícil. Então aqui é a perfeição da caridade.
tendo alguém que realmente queremos tratá-lo como o pior dos inimigos, sendo ou não sendo, e devemos tratá-lo como nosso Senhor fez com Judas, dar-lhe um beijo e tratá-lo bem, e sem falsidade, que isso é o mais difícil, e é o ser sincero, porque às vezes ele nos flagela porque é um flagelo de Deus, e tratá-lo como vindo da mão de Deus para nos corrigir, ou para que pratiquemos certas virtudes, é muito difícil. E aí está a perfeição da caridade. Mas a perfeição da caridade com o próximo, sim. Mas primeiro a perfeição da caridade para com Deus, que Ele é providente, sabe o que manda, sabe o que permite, e nós beijamos tudo que Deus permite e que Deus manda. Aí está a grande perfeição. E vai dizer o São Pedro: cada um segundo o dom que recebeu, comunique uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui vamos a Fátima. Esses meninos, crianças, hein? O que sabiam fazer? Rezar. E foi o que Nossa Senhora pediu, rezem. E também sabiam fazer penitência. E o que Nossa Senhora pediu? Que fizessem. Agora, Lúcia, Nossa Senhora vai pedir que ela aprenda a escrever. E os outros não pediu. Nossa Senhora pediu, vai levá-los para o céu. Não precisa, para chegar ao céu, não precisa saber escrever. Só precisa saber amar a Deus. E isso eles sabiam. E eles foram para o céu rápido. Aí Lúcia vai escrever, vai viver como religiosa e, bom, vai ter a sua vida longa e sofrida. Agora, Deus Nosso Senhor, quando Ele nos dá alguma coisa, não é para nós. Nós temos um espírito egoísta diante de Deus e se apoderar do que Deus nos dá. Nós devemos receber o que Deus nos dá, seja bom ou seja o desagradável, e devemos saber que aquilo está a serviço de outras pessoas. Porque na sociedade nós somos uma engrenagem. O fato de uma engrenagem circular, bom, magnífico, ela foi feita para isso, mas o seu funcionamento não é para ela mesma. Se uma engrenagem falasse, ela não falou, olha, eu sou a engrenagem e eu circulo movido pela pilha, e ela se gloriar disso. Não, porque mesmo se ela tivesse a capacidade de refletir, ela não seria tão estúpida como nós somos. E às vezes nós atribuímos a nós certas coisas e que realmente nós estamos aí nos envaidecendo daquilo que Deus nos deu a graça de sermos úteis para alguém. E a utilidade não é para nós, não é um narcisismo, é para o próximo. E aí a caridade no seu efeito, ela está fora de nós. Aí acaba com o egoísmo. A caridade não é egoísta. E aí, para ter este pensamento para com os que estão à nossa volta, primeiro os que estão dentro de nossa casa, nós temos que ter o espírito de penitência, que sabemos que não é fácil fazer o bem continuamente quando nós não temos a gratidão daqueles que são beneficiados por nossas obras. Aí São Pedro vai dizer, exercei-a sem murmuração, cada um segundo o dom que recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Então, todo bem que nós podemos fazer e devemos fazer é uma graça que nós recebemos de Deus. A engrenagem tem que circular. Não é um favor que ela faz, é uma obrigação. E ao funcionar, ela faz com que outras funcionem. E quando nós fazemos um bem, nós fazemos que outros também possam fazer um bem. E quando nós paramos de funcionar, nós nos tornamos o mal e nós também prejudicamos o mal. Aí nós vamos entender a importância do chamado bem comum. E às vezes a engrenagem tem que seguir funcionando, mesmo que ela esteja quente, já toda arriscada e já quase por falir, porque ela tem que circular até o fim. Aí vamos nos deparar com o holocausto, que é o sacrifício que se consuma inteiramente para cumprir o bem que Deus quer que façamos. Aí vamos a Fátima, é ver morrer Jacinta, Francisco, tão jovens, mas aquela breve vida valeu por 90 anos bem vividos. Valeu, hein? E se eles vivessem 90 anos, fariam mais? Não sei, mas fizeram com brevidade, menos de 10 e 15 anos, o que às vezes nós não fazemos se vivêssemos séculos. Aí está a generosidade e de fazer sem medir gratidões humanas, considerações humanas, saber que Deus vê e Deus sabe dar o prêmio. E da mesma forma que Ele deu a graça de saber, para que saibamos fazer o que deve ser feito. Aí São Pedro vai ser um pouquinho mais específico. Se alguém fale com palavras de Deus e se exerce algum ministério, seja com a virtude que Deus dá,
porque nós devemos fazer as coisas em Deus, por Deus, para Deus e não com os nossas singularidades. Quando nós singularizamos as coisas que Deus nos deu para serem feitas, aí nós estamos buscando a nossa glória. Por isso nós devemos, para a perfeição do nosso obrar, sermos cada vez mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo enquanto Deus. É verdade que Ele tem uma natureza humana, mas Ele é uma pessoa divina. E Ele veio à Terra não foi para nos fazer mais humanos, hein? Somos demasiados humanos. Demais. E isso é uma coisa ruim, foi para nos divinizar. Longe de gnosticismo, panteísmo e estupidezes. Mas nós sabemos que pela graça nós nos fazemos participantes da divindade de nosso Senhor. E aí está a perfeição da caridade. Quando nós amamos, nós nos assemelhamos ao amado. Se nós amamos a Deus, nós vamos ser menos humanos e mais divinos. E aí está a perfeição de tudo, da vida católica, das nossas rezas, das nossas penitências, das nossas devoções e da razão pela qual nós aqui estamos. E das almas, para isso nós precisamos de Nossa Senhora. Nossa Senhora de São Luís de Montfort é a forma de Deus. Nossa Senhora tem um molde daquilo que Deus quer que sejamos. Uma imagem perfeita do seu Filho, que é Deus. Mas para entrar no molde, a gente tem que ser fluido. Aí vem a penitência. E se não, as nossas orações vão nos derreter aos pés de Deus, na chama do Divino Espírito Santo, e Nossa Senhora vai nos colocar naquele molde. Ela vai esperar esfriar, ou vai aquecer mais com o seu coração, e vai tirar o quê? Um outro Jesus Cristo. E devemos ser nós, que para isso fomos batizados, aí fomos amolecidos. E depois somos crismados, os que não são serão um dia, com a graça de Deus, com Deus providenciar o necessário. E aí vamos sair um molde de outro Jesus Cristo. Se não é isso, é qualquer coisa. Mas Nossa Senhora, da forma dela, não sai qualquer coisa. Da forma do diabo sai qualquer coisa, das formas que nós fazemos sai qualquer coisa, mas da forma de Maria Santíssima sai somente Jesus Cristo. Porque dali saiu o Deus verdadeiro, feito homem, e dali entram homens e saem semelhante a seu Filho, que é Deus. Então busquemos ser mais divinos, e para isso vida interior. Não nos contentemos com algumas horas de oração, alguns minutos, mas às vezes tem almas que estão falando sempre com Deus, hein? E isso é intimidade com Deus. Ninguém fala o dia inteiro com alguém que é desagradável. E às vezes nós tratamos Deus como aquela pessoa desagradável. Olha, vou ter que rezar um terço, meu Deus. Bom, vamos lá. Dura meia hora, 20 minutos, e depois que acabou, é como desligar aquele telefone daquela chamada inoportuna e ufa, acabou. E então é mais do que isso. Rezemos, às vezes de mau grado, mas rezemos por amor. O amor faz que façamos coisas que não são sempre queridas, mas para agradar a Deus e a sua Mãe Santíssima. E aí nós vamos ter a nossa ascensão, que Nossa Senhora desce do céu para nos levar para o céu. Nosso Senhor subiu no céu e Ele disse, na minha casa tem muitas moradas. E foi feita, não foi para ficar vazias, foi para nós. Então lá tem uma casa que não vamos pagar nem aluguel, é casa dada, hein? Só um idiota não vai para um semelhante presente, e para isso nós só precisamos sermos outros Jesus Cristos, e para isso temos a forma de Deus, que é o coração imaculado de Nossa Mãe Santíssima. Então, queridas almas, vamos, avante. Não nos contentemos e achemos, o importante é não ser modernista. Não, isso daí ninguém pode... eu não sou protestante, graças a Deus. Mas os católicos frívolos vão para o inferno. Aí vamos viver com tudo aquilo que Deus abomina. Não é sensato. Então e no céu não entra almas meia boca, meia tigela. Tem que ser almas perfeitas. E assim nós temos a graça dessa perfeição, então avante. E para isso, a devoção à Nossa Senhora. Sermos seus filhos dóceis à nossa Mãe Celestial. E o meio eficaz, e com isso concluo, é a devoção que São Luís de Montfort ensinou, que se chama escravidão à Nossa Senhora. Leiam o tratado. Esse livro foi feito para ser deglutido, digerido, comido de fato e assimilar esta devoção cada vez que, lendo aí como uma vaca
com vários estômagos, sempre lendo e processando esta doutrina, porque ali é o grande segredo para não sucumbir neste mundo que tudo está indo para o inferno. É nadar contra a correnteza, estar preso às correntes da escravidão, a Maria Santíssima Nossa Senhora. Então peçamos essa graça nessa festa, nesse período festivo da Ascensão e durante toda a nossa vida. A Nossa Senhora, a vida interior. Que Nossa Senhora nos ajude, nossos anjos da guarda nos acompanhem, e que o santo de nossa devoção nos enfavorize neste santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.